Por que a ayahuasca não faz bem? Porque ela não é natural. Vocês já viram alguma coisa que é forçado fazer bem? A ayahuasca produz uma substância DMT, uma espécie de um ácido, que provoca estado alterado de consciência. Da mesma forma como qualquer outra droga provoca estado alterado de consciência, como o álcool provoca estado alterado de consciência, a DMT provoca estado alterado de consciência. Muita gente acha que isso ajuda no processo de iluminação, ajuda a ter experiências psíquicas, a provocar estado alterado de consciência. Isso não quer dizer que ela provoca o despertar da consciência. Quando nós estamos sob o efeito de qualquer substância que provoca estado alterado de consciência, nós ficamos suscetíveis à atuação de forças de qualquer frequência vibratória, seja forças boas, sejam forças ruins. Nós abrimos uma janela para qualquer tipo de força que se apresente, boas ou ruins. Os irmãos pleiadianos nos dizem que há um processo natural durante a nossa ascensão, o despertar da nossa consciência, há uma alteração no funcionamento das nossas glândulas. As energias eletromagnéticas que provêm do Criador através do nosso Sol e que chegam até nós através de ondas e que são absorvidas pelos nossos chakras e conduzidas através do sistema nervoso às nossas glândulas, essas energias promovem a ativação da fabricação de substâncias que normalmente não eram fabricadas. Uma dessas substâncias é a DMT. Ela é produzida na quantidade necessária para que nós possamos aumentar a percepção psíquica de realidades que estão além dos limites dos nossos 5 órgãos de sentidos físicos. Então, na medida que nós elevamos o nosso nível de consciência, mais e mais nós absorvemos dessa energia eletromagnética que ativa mais e mais as nossas glândulas. E aí as nossas glândulas passam a fabricar substâncias que normalmente não eram produzidas pelo nosso organismo. As nossas glândulas são as fábricas que produzem as substâncias químicas necessárias para fazer funcionar cada sistema do nosso corpo. Ela produz enzimas, hormônios, produz várias substâncias que vão dar condições ao funcionamento de cada um dos nossos órgãos. Segue uma linha de produção. Quando nós estamos no processo de despertar da consciência, novas energias chegam a nós e ativam em cada uma dessas glândulas a produção de novas substâncias. Uma delas é o ácido desoxirribonucleico, que vai constituir, que vai compor as novas fitas de DNA. Esse ácido só é produzido durante a nossa gestação. Depois, as glândulas não fabricam mais esse ácido, porque não há utilização, porque não há formação de novas fitas de DNA. Mas, dentro desse processo que nós estamos vivendo, do despertar da consciência, existe um processo de mutação em andamento, em que novas fitas de DNA estão sendo organizadas, constituídas, e para isso o nosso organismo precisa, em caráter excepcional, da produção desse ácido. Essas energias eletromagnéticas que nos chegam do Sol central ativam em nossas glândulas a produção desse ácido, como ativam a produção de várias outras substâncias que normalmente não era produzida pelo nosso organismo, entre elas a DMT. A DMT vai fazer com que os limites da nossa audição, visão olfativa sejam alterados. Então, nós passamos a perceber outras realidades que estão aqui no mesmo espaço que nós ocupamos e que normalmente não eram percebidas porque estavam além das nossas capacidades de percepção. Segundo os nossos irmãos pleiadianos, a nossa percepção da quinta dimensão vai acontecer graças à DMT produzida pelo nosso organismo na quantidade certa, no momento certo, da forma correta e de uma forma
definitiva. Então, a DMT contida na ayahuasca, ela provoca picos de estados alterados de consciência para os quais nós não estamos preparados, abrindo janelas e portas para forças boas e ruins, sem que nós estejamos preparados para entender e para processar, para reagir, além das consequências traumáticas que podemos ter com experiências com seres da não-luz durante esse processo. A ayahuasca não provoca dependência química, mas ela provoca dependência psicológica. Ela gera um estado alterado de consciência, um estado de paz, um estado que não é natural, que dura em torno de 3 dias e meio. Quando começa a vencer o período de influência dessa DMT sobre nós começamos a entrar em parafuso, começamos a entrar em sintomas parecidos com a dependência de drogas, sintomas de carência de drogas. Nós passamos a ter uma conduta, muitas vezes, estranha para com as pessoas, violenta, às vezes, pela carência da ayahuasca. Ela passa a ser uma fuga da realidade, ela se torna uma pessoa agitada, pessoa confusa, violenta. Isso não é uma coisa para ser usada com frequência, mesmo porque ela cria a ilusão de que está se tendo experiências psíquicas e que nós estamos evoluindo. Isso não é verdade. As experiências que ela provoca não provoca evolução. São apenas experiências psíquicas. Muitas vezes são confusas. Não nos acrescenta nada. Ela é usada naturalmente pelos indígenas, segundo os nossos irmãos pleidianos, para se fazer iniciações, segundo um pajé com quem nós conversamos, que confirmou tudo isso que os pleidianos nos disseram. Um índio, já no final da sua vida, teve no máximo uma meia dúzia de vezes em que ele tomou ayahuasca, conduzido e assistido de perto pelo pajé, que sabe quando a pessoa está tendo alguma experiência traumática e ele sabe se ele precisa intervir para cortar a experiência, caso ela seja ruim, como interromper o processo para que a pessoa não fique traumatizada. Ela é um remédio, ela é para ser ministrada pelo pajé quando o indígena está enfrentando uma situação em que ele precisa tomar uma decisão, um rumo na vida dele e ele não consegue enxergar o caminho. É um acompanhamento individual. Não se toma ayahuasca de forma coletiva nas tribos. Não é para ser tomada de forma indistinta. Vai acontecer com o uso da ayahuasca a mesma coisa que se alguém usar remédios em dosagem além do normal para provocar estados alterados de consciência. Vai haver reação como consequência desse abuso, desse exagero. Ela só nos leva a ter experiências que pode até serem positivas, no sentido de nos ajudar no entendimento de quem nós somos, o que nós estamos enfrentando de problema, desde que nós sejamos assistidos individualmente por um pajé que tenha experiência, que tenha sensibilidade, que tenha tato para perceber quando ele tem que intervir a experiência, o estado alterado de consciência que está acontecendo com aquela pessoa. Precisamos ser cuidadosos com as coisas. Não podemos ser negligentes, porque podemos nos tornar prisioneiros de forças que nós desconhecemos e que nós vamos atrair através do uso da ayahuasca.